Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar nessa terça-feira, 13 de dezembro, sobre os 20 clubes que disputarão a Série B de bola, no Campeonato Brasileiro em 2023. Claro, esses 20 clubes, antes, nos 4 primeiros meses do próximo ano, eles vão disputar os estaduais. Mas a maioria deles está fazendo contrato com jogadores já anual, para 2023 inteiro, até porque tem calendário cheio. Você sai em abril dos estaduais e já entra na Série B. Então os clubes geralmente acertam com treinador e jogadores para a temporada toda. Claro, vocês sabem, a dança dos técnicos faz com que muitos clubes mudem de treinador já nos estaduais. E aí nós vamos acompanhando temporada por temporada, cada uma semana, cada 10 dias, como está a situação. Pois bem, muitos clubes que estavam sem contratar tanto, no último vídeo que eu fiz para vocês há mais ou menos uns 10 dias, a gente tinha definido os 20 treinadores, né? Os clubes já tinham definido, alguns estavam contratando bastante, outros estavam mais em compasso de espera. Agora vocês vão ver, alguns deram uma reduzida no número de reforços e outros contrataram a torto e direito. Muitos limparam o elenco, deram uma reformulação completa. Vou passar por todos os 20 clubes para vocês, mas antes de mais nada eu vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, hein? Tem vídeos da Série A, B, C do Brasileiro. Tô tentando aí fazer da Série D. São 68 times, não é fácil, né? Mas aqui quem é de São Paulo também tem Paulistão, tem Série A1, A2 e A3 do Paulista, sempre com as novidades da última semana, dos últimos 10 dias, certo? Bom, ative o sininho, dê seu like e vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no próprio Instagram, né, Luiz Ademar JR também. Bom, gente, vamos começar por ordem alfabética, que fica até mais fácil, né, para a gente acertar e lembrar de todos os clubes. Então vamos começar pelo ABC. O ABC subiu da Série C para a Série B, você sabe, foi vice-campeão, perdendo a final para o Mirassol, manteve o técnico Fernando Marchiori, que fez grande trabalho, já tinha contratado bastante e agora está acertando quem está saindo do elenco. O artilheiro atacante Enan foi embora, o volante Eric Varão também foi embora, o artilheiro que vai e volta, o Alisson, experiente Alisson, também foi embora. Chegou o goleiro Matheus Nogueira, né? E chegou o zagueiro Valber, que é do Atlético Paranaense, foi contratado em definitivo. O goleiro Matheus Nogueira, do Cuiabá, foi contratado. Então chegaram o Valber, zagueiro, e o goleiro Matheus Nogueira, saíram o volante Eric Varão e os atacantes Wallace e Enan. A base do time que subiu da C para B foi mantida, mas entendi que reformulou bem o ABC, hein? Vai bem, tanto no Potiguar quanto depois na Série B. De ABC para Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense está reformulando o elenco por completo e nem poderia ser diferente, né? Ele caiu do Brasileirão para a Série B, manteve o técnico Eduardo Souza, que era auxiliar, e agora vai ter a sua grande chance de seguir no time como técnico mesmo, foi efetivado. Nesta terça-feira está praticamente certa, o Wellington Rato, atacante, foi negociado com o São Paulo, então essa saída vai render 5 milhões e meio para o Atlético, é um bom dinheiro. Renovou o empréstimo do zagueiro Emerson Santos, do Kashiwa Reysol, lá do Japão. O volante Edson Fernando voltou da Ucrânia, vai ser reaproveitado. O atacante Léo Pereira foi para o Marítimo de Portugal. O volante Valdo Coxa está praticamente contratado. O atacante Igor Torres, do Fortaleza, também contratado. O lateral direito Rodrigo Soares, do Juventude, chegou. E o volante Mikael, do Paysandu. Então veja que o Atlético Goianiense está reformulando por completo o elenco. Os mais caros estão saindo, claro, porque você vai diminuir sua cota na Série B, caiu da Série A, mas a reformulação é boa, me parece que está indo para um bom caminho o Atlético Goianiense. O Avaí, que vai ser o Alex, o treinador, primeira experiência dele num time profissional, fez os seus 2 últimos anos e os seus 2 primeiros anos de treinador na base do São Paulo. O Alex, aquele camisa 10, muito campeão pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e na Turquia também. Então ele vai ser o treinador, já tinha reformulado o elenco, mas continuaram saindo alguns jogadores. O Jean-Pierre, que era emprestado do Grêmio, voltou para o Grêmio e com 24 anos falou que vai encerrar a carreira. O Bruno Silva, volante veterano, foi embora também. Os que chegaram, o zagueiro Rafael Foster, do Juventude, foi contratado.
O lateral esquerdo, Thiago Rosa, que joga de lateral esquerdo, de zagueiro e tal, do Grêmio, também foi contratado. E o volante Giva Santos, do CSA. Então, aos pouquinhos, o Alex vai reformulando o elenco. Primeiro catarinense, mas já vislumbrando também uma Série B para tentar brigar novamente pelo acesso. O Botafogo de Ribeirão Preto fez a base do time que subiu da C para B, né? Ao contrário do Avaí e do Atlético Goianiense, que caíram da A para B. O Avaí, assim como o Botafogo, assim como o ABC, subiram da C para B. E o Botafogo deu uma reformulação parcial, tem base do time que subiu, contratou vários jogadores e agora, nessa última semana, trouxe 2 garotos. O goleiro Levi foi destacado no Desportivo Brasil como equipe da Série A3 aqui de Porto Feliz, do interior de São Paulo. São Paulo contratou e emprestou ele para o 15 de Jaú. Foi bem na última divisão do Campeonato Paulista aqui no 15 de Jaú. O Botafogo está trazendo ele para fazer parte do elenco. Está trazendo também o zagueiro Gustavo Cipriano. Começou na base do Santos também, fez a última Série B com a Ponte Preta. Então o Botafogo também vem fazendo algumas peças depois de contratar bastante. Outro que está reformulando o elenco muito, e também porque caiu da A para B, é o Ceará. Né? Então, assim como o Atlético Goianiense e Avaí, ele caiu da A para B, e aí o técnico do Ceará, o Gustavo Morinigo, esqueci de falar, né? Do Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico continua sendo o Paulo Baier, só para falar de todos os treinadores. O Ceará trouxe o Gustavo Morinigo, paraguaio, que começou a temporada no Coritiba e depois foi demitido. O Ceará está pegando ele para Série B. Bom, o Ceará também negociou o Mendonça e o Messias, o atacante Mendonça e o zagueiro Messias com o Santos, né? O meia Jean Carlos do Náutico chegou, bom jogador, hein? Esse é bom jogador. O meia Arthur Rezende, que fez muitos gols pelo Vila Nova na Série B, também chegou. O volante Kaique, que fez outra Série B boa pelo Ituano, também chegou. Né? Aí o meia Diego Rigonato e o volante Richard foram embora. O Ceará tem interesse no Orejuela, do São Paulo, está negociando ali. E o Vina, que é um jogador que tem o maior salário no Ceará, provavelmente não fique para a Série B, tem interesse do Vasco. Então está negociando com o Vasco. Né? Então perceba também que a movimentação do Ceará é os seus jogadores mais caros saíram, como foi o Mendonça, como foi o Messias, né? E agora o Vina podendo sair para o Vasco e trazendo outros caras bons de bola. Eu gosto do Arthur Rezende que chegou, o Jean Carlos do Náutico também são jogadores bons. Vamos ver essa reformulação do Ceará, me parece num bom caminho. Outro também que correu perigo nessa Série B de 2022, hein? Ficou lá na parte de baixo. Está querendo brigar de novo, é a Chapecoense. A Chapecoense que contratou o técnico Bruno Pivetti, que fez pelo Tombense a última Série B. E aí o volante Darlan saiu, o goleiro Saulo voltou para a Ferroviária, o zagueiro Maurício foi contratado do Náutico. O Maurício é aquele mesmo que começou lá na base do Palmeiras. O meia Pavani chegou do Operário, do Paraná, que fez a Série B também. O meia Tomás foi para a Coreia e chegou o Bruno Nazário, que brilhou muito aqui no futebol paulista no Guarani e estava no Juventude. Então perceba também que a Chape está reformulando muito o elenco. Outro que está pelo mesmo caminho é o CRB. O CRB que tinha contratado o técnico Humberto Louser, está atrás, acredita que vai dar samba, está numa negociação para trazer o Copete, o colombiano, atacante colombiano, que fez sucesso no Santos, estava no Bahia, está negociando com o Bahia para ver se traz o Copete. Aí o volante Auremi do Goiás chegou, o zagueiro Fábio Alemão do Sport chegou, o atacante Mike, que estava na Coreia, também chegou, o zagueiro Gilvan renovou, o atacante Richard saiu, foi para a Portuguesa, em São Paulo, e o lateral esquerdo Luiz Henrique e o volante Falcão, do Bahia, estão chegando por empréstimo. Então, o CRB está nesse caminho. Já o Criciúma, que manteve o técnico, o Cláudio Tencati, se representou, já tinha algumas negociações, eu falei para vocês no último vídeo, e agora o atacante Júlio César, que brilhou com o Guarani, está muito próximo de ser anunciado. O volante Rômulo renovou o seu contrato e o Marcos Serrato acabou saindo. Então essas foram as principais novidades dessa última semana do Criciúma. No Guarani, que se representou também
ontem, né, na segunda, ontem eu estou gravando o vídeo dia 13 de dezembro, na terça-feira, ele chegou com duas novidades e hoje apresentou a terceira. Quais são as duas primeiras novidades? O goleiro Tony do Vila Nova e o volante Lima da Chapecoense. Essas foram as novidades. E aí, nesta terça-feira, segunda-feira, o lateral direito Lucas Marques do CSA foi anunciado. O Guarani, que aos pouquinhos manteve boa parte do seu elenco, né, 60%, 70% do time que fez uma boa Série B, principalmente no segundo turno, e agora está começando a chegar novidades. Já o Ituano, que bateu na trave na Série B de 2022, olha, está passando por uma reformulação enorme. Eu já tinha dito para vocês jogadores que saíram no último vídeo, agora eu vou falar os jogadores que chegaram, gente. O atacante Giovani do Náutico, aquele mesmo que começou na base do Santos, chegou. O volante André Luiz do Sampaio Correia chegou. O volante Eduardo Persson do Guarani chegou. O meia José Aldo do Paysandu, campeão da Copa Verde, chegou. O atacante Quirino do Novo Horizontino também chegou. Atacante Paulo Vitor do Operário de Ponta Grossa do Paraná também chegou. O meia Marcelo Freitas da Chapecoense chegou. E o meia Rafael Cavaleira, que estava no Passo Fundo. Então essas foram as novidades. Já desta terça-feira o Ituano anunciou vários. E aí renovaram o contrato. O goleiro Jefferson Paulino, o lateral esquerdo Mário Sérgio e o zagueiro Carlão. Olha que o Ituano está fazendo uma reformulação muito boa. O Ituano, que vai continuar sendo comandado pelo Carlos Pimentel, que era auxiliar ao longo da Série B, ele foi efetivado e agora vai ter a sua grande oportunidade de temporada cheia com o Ituano. Já o Juventude, que no finalzinho, antes de cair na Série A, contratou o Celso Rotti, também vem reformulando, né? Trouxe o lateral esquerdo Alan Ruschel do Londrina, o meia Wesley Hudson do Paysandu, o Mandaka, que é do Corinthians, tem um empréstimo aí meio que engatilhado, o volante Emerson Santos, que estava no Bahia e era do Botafogo do Ribeirão Preto, chegou também, o atacante Samuel do Fluminense, o atacante Vini Paulista do Grêmio e o lateral Dani Bolt do Atlético Paranaense, que estava no Vitória, chegaram também. E agora, por último, anunciou o lateral direito Daniel Guedes, que já jogou no Santos, estava no Cuiabá, como reforço. Juventude caiu, claro, da A para B, limpa a casa, traz um time novo e aí deixa para o Celso Rotti resolver o problema. O Londrina, que se desfez de vários jogadores, o técnico Adilson Batista saiu também no finalzinho da Série B, ele ia fazer uma cirurgia e tal. Dizem até que ele tem um acordo verbal para voltar para a Série B. Ele será o treinador de novo do Londrina na Série B, dizem. Mas quem vai comandar é o Edinho, filho do Rei Pelé, que foi goleiro do Santos. O Edinho estava no Sub-20. O Sub-20 está dando 10, 12 jogadores para o profissional. Então a tendência aqui no Campeonato Paranaense, o Londrina dê chance para a molecada para ver quem vinga e quem vai, principalmente para a Série B. E o goleiro Vitor Souza renovou seu contrato. Então, novidades mesmo são os moleques que vão ter grandes oportunidades no time principal do Londrina. Muitos deles sequer vão disputar a Copinha. O Mirassol, campeão da Série C, que vai disputar o Paulistão aqui em São Paulo, também vem trazendo alguns jogadores. O lateral esquerdo Pará saiu. O volante Zé Matheus do Brusque chegou. O meia Danielzinho do Novo Horizontino chegou. O zagueiro Renier, acho que é a quarta passagem dele pelo Mirassol, estava no Operário, está retornando para o Mirassol. E agora, outro que deve retornar, tem uma negociação do Mirassol com o Ceará, é o atacante Zé Roberto, que faz muito sucesso sempre que vem e veste a camisa do Mirassol. O Novo Horizontino, o Mirassol, lembrando, ele renovou o contrato do Ricardo Catalá, que vai continuar por lá. O Novo Horizontino, que perdeu uma Mazola Júnior técnico para a Portuguesa, que disputa o Paulistão, contratou o Eduardo Batista e agora a gente sabe que o atacante Ronaldo Artilheiro renovou o contrato e o Danielzinho saiu, foi para o Mirassol. Então essas últimas movimentações de mercado no Novo Horizontino ainda são tímidas, mas já tinha feito boas contratações lá no primeiro vídeo que eu passei para você faz mais ou menos uma semana. A Ponte Preta se reapresentou, está com problema financeiro, deve para o elenco, deve para os funcionários. A situação lá está forte, assim, né? Pesada, porque quando você deve dinheiro, principalmente para os funcionários que têm salários baixos, né? E aí para o elenco também a coisa é complicada. Mas o que está fazendo a Ponte Preta num primeiro momento? Está se desfazendo dos seus jogadores mais caros, pegando dinheirinho para tentar pagar o que deve, né? É assim que o Luca, o seu artilheiro, está indo embora para a Tailândia, né? O Bruno Alves, o atacante, também saiu.
E o lateral direito, o Igor Formiga, também saiu, está indo para o Cruzeiro. Então, está perdendo alguns jogadores, vamos ver. Tem uma negociação aí para trazer o Dudu, atacante que estava brilhando no Botafogo do Ribeirão Preto, teve um problema extracampo muito forte na reta final do campeonato, mas é bom jogador. Mas ainda é uma movimentação tímida, claro, a Ponte que manteve o Hélio dos Anjos, e aí, depois que pagar essa situação forte aí com o elenco, com os funcionários, quem sabe vai começar a contratar. O Sampaio Correia, que contratou bastante, né? Trocou de treinador também, apresentou essa semana o Felipe Conceição. O goleiro Rafael William do Curitiba chegou. O atacante Vitinho do Ipiranga chegou também. O lateral direito Matheus Ludic do Guarani também chegou. E o lateral direito Mateuzinho está indo para a Rússia. Então o Sampaio também reformulando o elenco. O Sport, que tem interesse no Chay. O Chay é do Botafogo, estava no Cruzeiro. O Cruzeiro já não tem mais interesse dele continuar, está negociando com o Botafogo para ver se traz o Chay, essa é a grande novidade. Trouxe o meia Matheus Vargas do Fortaleza, o atacante Gabriel Santos do Londrina, o zagueiro Fábio Alemão saiu, o Lucas Hernandes e o Ezequiel saíram também, o meia Jorginho do Atlético Goianiense chegou, o meio Everton Felipe está saindo e o lateral Sander também está saindo. Então você vê que tem interesse no Chay, chegou o Matheus Vargas e chegou o Gabriel Santos. E estão saindo Ezequiel, Lucas Hernandes, Fábio Alemão, Everton Felipe e Sander. E agora, nesta terça-feira, o Jorginho, que saiu do Atlético Goianiense, está chegando meio experiente, que tem competência técnica, principalmente, né? Está chegando para o Sport. O Tombense, o popular Carcará, né? Que vai ser comandado... o Sport trocou, né? Ele tirou o Claudinei Oliveira e trouxe o Anderson Moreira, né? O Claudinei Oliveira que foi para o Vila Nova. O Tombense, que também perdeu o Pivete, né, que foi para Chapecoense, acabou contratando o Tombense e o Marcelo Chamusca. E aí as movimentações do Chamusca é o seguinte: o Everton Galdino foi para o Grêmio, saiu. O Nenê Bonilha foi para o Santo André em São Paulo, também saiu. O atacante Daniel Amorim chegou do Vila Nova, e aí os jogadores que estão chegando é o Zé Vitor, o Elton e o Marcelinho com o Alexandro. Então alguns jogadores chegando, outros saindo, Tombense que tem o Campeonato Mineiro num primeiro momento. O Vila Nova, que trouxe o Claudinei Oliveira, que falei para vocês, né, surpreendeu a todos, saindo o Alan Al, depois principalmente de perder o título da Copa Verde. E aí o Vila também tinha contratando bem, agora trouxe o uruguaio Leandro Bárcia, o atacante que estava na Ponte Preta. Então ele chegou. O volante Jean Martin saiu e o lateral Bruno Colasso saiu também. E o Vitória, que contratou muito, que se reformulou, que está com o João Bursi, né, o técnico que subiu da Série C para a Série B, contratou demais e agora, por último, fez mais duas boas contratações. O atacante Yuri, que veio do Catar, e principalmente o Léo Gamalho, artilheiro do Curitiba, chegou para o Vitória. O Vitória está com um elenco com jogadores experientes e um elenco grande, hein? Deve brigar pelo título aí no Baiano e vai chegar forte na Série B. Bom, essas são as movimentações dos 20 clubes da Série B e, claro, assim que tiver novidades, daqui a uma semana, 10 dias, eu passo para vocês fechando a temporada de 2022. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!